nós estamos aqui em mais um episódio do Café Entre Amigas aqui com essas mulheres lindas, trazendo aqui informação para a nossa comunidade brasileira. Nós estamos aqui no estúdio do Jornal Brazilian Times, juntamente com a nossa convidada de honra, Gisele Pajozektovic. Um sobrenome um pouquinho difícil, diferente de falar. Diferente, é Bósnia. De que origem? Bósnia, meu esposo é Bósnia. Olha que legal. Muito bonito. Bonito o sobrenome. Mais diferente. Unique. E estamos aqui também com as minhas convidadas de honra aqui, as minhas entrevistadoras, Suelen de Lima. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada, pastora, por mais esse convite. E aqui a Carol. Prazer, gente. Mais uma vez aqui. Obrigada, pastora. Firmes e fortes aí, né? Rompendo em fé. E vamos lá com essa nossa linda convidada, Gisele. Gisele, a gente quer conhecer você um pouquinho. Você pode falar pra gente quem é Gisele? É um prazer, pastora. Esposa do Slerek, a mãe da Giovana. Sou nascida e criada em Valadares, onde a minha família vive até hoje. Mineiro Uai. Mineiro Uai, bem Uai. Agora mesmo a pastora falou assim, arreda. Mineira. Mineiro Uai. Eu sou muito apaixonada pela vida, pela minha família, é sempre a minha prioridade. Eu amo andar de bicicleta com a Gigi, colorir no nosso tempo livre. Amo cozinhar para minha família, porque eles adoram a culinária brasileira. E no meu tempo livre, dentro do possível, eu quero dedicar mais tempo. Esse ano eu sou voluntária da Share Your Love, que é um projeto que eu sou extremamente apaixonada com ele. E o Psychological Center, onde nós damos suporte ao Daybreak Shelter, que é um homeless shelter em Lawrence. É um trabalho também que eu sou muito apaixonada com ele. Legal. E a minha igreja, meu grupo de oração, Ótimo. meus filhinhos de 4 patas, Tony e Lola. Essa é a Gisele. 2 cachorrinhos? Dois. Sério? 2 cachorrinhos e a Gigi. E em breve vou ser mamãe novamente, porque nós estamos no processo de adoção de uma criança. Ah, que lindo. legal. Em breve a família está crescendo. A Gigi merece. Gigi merece ser uma big sister. Sim. Então nós estamos falando aqui de uma mulher de fé, né? Sim. Muita fé. Isso. Então, falando da sua vida profissional, qual que é a sua atuação hoje aqui nos Estados Unidos? Então, eu sou cofundadora da P&Co, que é uma imobiliária, onde eu sou a principal broker. E eu dedico muito tempo, além de dedicar muito tempo aos nossos clientes, em treinamento com a nossa equipe. Porque eu acredito piamente que uma equipe bem treinada, ela vai trazer mais resultados para os nossos clientes. Então, a nossa imobiliária, ela é boutique style, porque não é sobre quantidade, é qualidade de prestação de serviço. E então, a gente se dedica muito nessa questão de treinamento. Em questão de atendimento ao público, ao nosso cliente, eu sou apaixonada em trabalhar com first time home buyers, que são as pessoas que estão adquirindo o primeiro imóvel aqui. Tenho paixão para entregar a chave para o povo brasileiro. Legal. Porque quando eu vim para cá, eu fiz uma promessa para minha mãe que eu ia dar uma casa para ela. Uau. Então foi um sonho muito grande que o Senhor me ajudou a realizar. E em seguida, Deus me deu mais uma bênção, que foi a gente conseguir a nossa casa aqui. Sim. Então, ninguém saiu do Brasil só porque quer morar nos Estados Unidos. Todos nós tínhamos uma meta. Então, quando a gente trabalha com esses clientes e pega ali pela mão, de pré-aprovação até a chave em mãos, para mim é uma conquista, assim, que não é só deles, é nossa também. Sim. Por ajudar a nossa comunidade a crescer, construir um patrimônio. Então, eu tenho muita paixão por isso. E nós temos resultados muito bons, muito gratificantes em trabalhando com sellers, que são os proprietários que estão na hora de vender, fazer um cash out. Às vezes vai muito além de só fazer o cash out, a vida muda, as coisas acontecem. Então, às vezes, o cliente precisa de uma casa menor ou uma casa maior, ou então já tem muita valorização ali parada. Então, a gente vai sentar com eles, estudar qual a melhor forma de reinvestir, a melhor forma de utilizar essa valorização. Nós trabalhamos também com vários investidores, ajudando a diversificar o portfólio deles, né, no setor imobiliário, para criar ativos que vão estar dando maiores resultados. E eu amo também, a gente trabalha muito com fix and flip. E um dos motivos é porque a nossa comunidade, nós temos profissionais maravilhosos, excelentes. E um dos grandes problemas em Massachusetts é supply and demand.
muitos compradores e nem tantos imóveis. Apesar de que o mercado agora ele está um pouco em transição, mas ainda segue nesse ritmo. Então eu pensei, gente, com tanta pessoa qualificada na área da construção, tanta casa precisando de melhoria, porque New England é um estado antigo, então tem muitos imóveis que precisam, que estão abandonados, fechados. Passar por remodelação. Por remodelação. Então, o que nós passamos a fazer? Inclusive, vou deixar um convite, no dia 14 de março, no Autograph em Andover, nós vamos fazer um Fix and Flip Workshop, onde a gente ensina o passo a passo para quem tem interesse na área. Por que nós investimos nisso? De fazer o flip. De fazer o flip. E não é só a P&Co, em parceria com a Cremon Mortgage Experts, a Michelle Moreira, que é uma advogada de real estate, a Emily, que faz a parte do seguro, e provavelmente nós vamos ter uma contadora também conosco. Bem amparada. Bem amparada. Grandes profissionais. É porque, na realidade, às vezes a pessoa pensa que para fazer um flip ela só precisa ter recursos financeiros ou ter conhecimento em construção. Sim. E, na verdade, é um trabalho em equipe, onde envolve finança, conhecimento de construção, amparo legal, amparo profissional, e a gente dá toda essa assessoria. E eu passei a investir nesse setor porque se eu tenho os compradores não tem casa, então bora levantar esses imóveis e gerar um novo business, né, na nossa comunidade que tem tanto potencial. Então, essa é a minha atuação dentro da P&Co. Legal. Inclusive, a sua marca é uma marca muito forte, né? Antes de eu te conhecer, eu já vi ali a sua marca em alguns lugares. O diferencial da P&Co é porque, como eu falei, eu decidi termos uma imobiliária que seja boutique, porque eu realmente acredito que não é a quantidade que vai te trazer os melhores resultados, mas sim a qualidade do serviço prestado. Então, a P&Co, ela tem in-house marketing, por isso que o nosso marketing ele é tão ativo e tão personalizado, porque nós temos o nosso diretor de marketing dentro da empresa, que é o Nathanael. Nós temos a nossa Transaction Coordinator, então nós temos todo um aparato dentro da empresa, já. Legal. E quando o cliente entra no imóvel com você, o que você enxerga que eles não vê no imóvel? Então, por exemplo, com os clientes de Fix and Flip, eu também faço staging para esses clientes. Por quê? É muito comum, às vezes, no meio da open house, o cliente ele fala assim, gente, mas onde eu ponho meu sofá? Às vezes a pessoa tem dificuldade de visualizar. Então, nós decoramos os imóveis para poder dar para o cliente ter essa noção da funcionalidade do imóvel, certo? Da mesma forma, quando você está do outro lado com o comprador, é normal comprar com os olhos. Sim. O que te leva a ver o imóvel? A casa é bonita, ela é espaçosa, olha essa cozinha, né? E daí a localização e o preço, certo? Então, quando eu entro numa casa com um cliente, eu já estou olhando, tem sinal de infiltração, tem trincadura, tem sinal de mofo, porque às vezes, principalmente nas primeiras visitas, o cliente ele não vai estar tão atento, porque é um processo que ele precisa ser feito de uma forma sensata, com a razão, mas não deixa de ser emocional. Principalmente quando é um imóvel para você residir. Quando é um investimento, a história é diferente. Sim. Mas quando é para você colocar a sua família, tem muita emoção envolvida. E às vezes o cliente não percebe esses detalhes. Outro fator são as maquinárias da casa. Que tipo de heating system, de aquecimento que tem? Ela tem ar-condicionado, ela tem mini split, ou é ar de janela? É uma casa que ela tem septic, no caso, no Brasil a gente chama de fossa, né? Ou ela tem poço artesiano, ou é água pública. Tem lead paint, qual a idade da casa? Massachusetts é um estado muito antigo, nós temos casas de 1700, a gente ainda encontra aqui. Então, casas de 1978 para baixo é muito comum ter LED, que é o chumbo, né? E o que muita gente não sabe é que o chumbo ele é adocicado. Então, por isso essa cautela tão grande com crianças de 6 anos para baixo. Porque se a criança coloca a boquinha ali, é adocicada, ela tem tendência a colocar de novo. Inclusive, tem que, durante o processo de compra, assinar um termo ali, sim, né? De que a pessoa está ciente de que tem. Na verdade, não é um termo. Se chama Lead Paint Disclosure. Então, toda casa de 1978 para baixo, além do contrato de compra e venda, o Massachusetts Disclosure, o cliente também vai receber um Lead Paint Disclosure. O que é esse Lead Paint Disclosure? É te explicando o que causa, como pode afetar. E, aliás, os danos que o chumbo causa, eles são irreversíveis. Então, é algo muito sério. Porém,
ele tem que estar exposto, né? Uma pintura descascada. A minha filha nasceu numa casa de 59 e, graças a Deus, extremamente saudável, porque nós sempre tivemos os cuidados. Nunca deixamos pintura exposta, descascada. Se ia colocar um quadro, fazer uma perfuração na parede, Gigi não vai estar em casa, porque é airborne, você não quer que ela respire aquilo. Então, assim, como um first time home buyer, é tanto detalhe envolvido, não tem como... É impossível o cliente ter toda essa noção. Então, nós entramos com essa parte, tanto de contratos, partes legais. E é interessante que, às vezes, a percepção das pessoas é que um corretor, a única coisa que ele vai fazer para você é encontrar a casa. Te levar para ver a casa. Mas a gente sabe que tem todo tipo de profissional no mercado, né? Mas dá para ver que você tem um cuidado especial com os seus clientes. Não Isso é quantidade, muito é legal. qualidade. Nós não focamos na venda, nós focamos no resultado dos nossos clientes. E é onde, quando o cliente senta com a gente, eu já explico. Hoje em dia... nós temos um sistema que se chama Multiple Listing Service, que é o MLS. Então, vamos supor, a Suelen sentou conosco, vai começar a procura da casa dela. Nós colocamos toda a sua procura ali, quantos quartos, quantos banheiros, qual a faixa de preço, quais as cidades que são do seu interesse, e vai chegar um e-mail automático para você, para te ajudar a fazer a sua procura. Porém, hoje em dia, todas as plataformas digitais, Zillow, Realtor.com, Trulia, eles puxam informações bem limitadas do nosso sistema. Então, é muito comum que o próprio cliente encontre a casa dele. Porque enquanto eu estou aqui fazendo esse podcast com você, o cliente que já está pré-aprovado, ativo, é muito comum. Ansioso, inclusive. Isso. E nós lidamos, o nosso trabalho ele vai de preparação, pré-aprovação até a chave em mãos, e nós temos um pós-venda muito forte. Então, às vezes, eu estou na rua fazendo um showing, fazendo uma inspeção. Pode acontecer de você ali no seu lunch break parar e dar uma olhadinha e encontrar a casa. Só que aí qual que é o diferencial? Nós temos um grupo com todos os profissionais envolvidos para aquela primeira fase. O cliente vai mandar um endereço e a partir daquilo ali eu posso entrar no sistema e eu vou puxar tudo para ele. Qual a idade da casa? Tem um easement, tem um estate sale, tem que esperar um probate court. Qual que tem nessa casa que não foi filtrado nessa plataforma digital, porque todos os detalhes, os disclosures vão estar no nosso sistema. Então, assim, vai muito além de identificar um imóvel. É o que a gente chama de due diligence, que é realmente investigar a casa, tem permit, tem alguma pendência. Durante o processo é feito o que se chama title search, o advogado vai ordenar, tem alguma pendência nessa escritura. Então, assim, envolve muitos detalhes e é onde o profissional entra, né? Porque o cliente, ele não é suposto ter todo esse conhecimento, por isso que nós estamos aqui, né, para poder assessorar. Então, assim, realmente, como empresa, como profissional, a gente está ali para realmente educar o cliente, mostrar para no fim de tudo, a decisão é do cliente. E eles chegam, às vezes, com um pré-requisito. Com um pré-requisito. Eu quero uma casa assim, assim, assado. Isso. E você, como uma profissional que conhece o mercado, às vezes você vai ter que mudar um pouquinho ali, né? Explicar para ele. Na verdade, como não é nem mudar, é mostrar para o cliente as opções, o diferencial de cada imóvel, para ele poder tomar a decisão que funciona melhor para ele. Então, assim, eu amo estudar, invisto muito em conhecimento e eu acredito que o cliente, quanto mais informado, mais fácil será para ele tomar as decisões dele. No entanto, que mesmo quando a gente começa, se você sentou comigo hoje, nós ainda não temos uma pré-aprovação, não sabemos para quanto você se qualifica, eu vou te conectar com o lender, mas eu já te coloco no sistema. É a maior compra da sua vida. Então, você precisa entender o que eu compro, onde eu compro, por quanto eu compro. Porque não tem como tomar uma decisão financeira tão grande sem a informação adequada. Então, na P&Co, nós não focamos só na venda, mas na educação, preparação do cliente, porque quem entra na P&Co não sai mais. Dali vão vir vários investimentos. O que eu estou vendo aqui, você que está procurando aí comprar sua primeira casa aqui em Massachusetts, a P&Co, ela não só vende a casa para você, mas estou vendo que te dá uma mentoria, uma consultoria completa, que não vai fazer você comprar a casa enganada. Não. Você vai comprar uma casa certa com... Às vezes soa até interessante porque, no fim de tudo, nós trabalhamos com vendas. Mas, para nós, não é simplesmente uma venda. É uma preparação financeira, é um investimento financeiro. Então, quanto melhor o resultado do meu cliente, mais investimentos ele vai fazer, né? Então, na P&Co, nós trabalhamos construindo clientes para a vida inteira.
Então, não é um foco só de venda rápida, de resultado, de uma comissão. Uma empresa não vive somente de uma comissão. Nós vivemos de clientes bem satisfeitos, com investimentos bem feitos e que vão ter resultado para eles futuramente. Você já pegou algum... Pode falar. E você já pegou algum cliente que gostou da casa, mas se você enxergou algo... Já. Já pegou? Já. Teve uma casa que foi bem interessante, uma cidade que, eu diria assim, um pouco improvável dentro do orçamento, e a gente encontrou um imóvel. Só que durante a inspeção, essa casa foi construída um quarto de casal, uma suíte com banheiro, e essa casa, ela tinha fossa, septic system. E durante a inspeção, o inspetor detectou que essa parte do quarto e o banheiro novo que tinha sido construído não estava conectado no septic, na fossa. Era um terreno muito grande e o proprietário ele fez algo extremamente ilegal. Todo o esgoto, toda a água do banheiro estava sendo jogado no fundo lá, porque o terreno era muito grande. Então, além de ter contaminado a área de conservação, que é crime, né? A gente não sabia realmente, não tinha como estimar exatamente o custo que seria para conectar aquilo ali na fossa, porque a fossa ela é calculada por quartos. Então, assim, o tanque da fossa é de acordo com o número de quartos. São 3 quartos, 4, 5, porque de acordo com o número de quartos, você tem uma noção de quantas pessoas vai residir na casa, você calcula o tamanho do tanque do septic. Então, não é simplesmente conectar o septic, a fossa que está ali, comporta mais esse quarto, e aí, por mais que eles tinham gostado muito da casa, foi sensato, eu passei as informações e eles tomaram a decisão que funcionava melhor para eles, porque era impossível prever exatamente qual seria o custo para poder regularizar a situação. E então eu mandei um que a gente chama de release, tirei eles da transação e graças a Deus encontramos outra casa muito melhor do que essa. Que bom. E eles estão lá até hoje, graças a Deus. Gi, em relação ao mercado hoje, né? Em relação ao inventário, a juros e tudo mais, o que você espera para esse ano agora de 2026? Esse ano começou assim bem diferenciado. Na Pinnacle nós estamos extremamente busy. Tem muito a ver com todo esse processo de educação que nós fazemos do nosso cliente, com os nossos clientes. Agora, no início do ano, também os juros teve uma pequena queda, o que dá mais poder de compra para os clientes, né? E a expectativa é de ter um ano extremamente movimentado no setor imobiliário. Porque uma coisa que não muda é ter uma casa, ou você vai pagar aluguel, ou você vai pagar o que é seu. Ter uma casa, ter um lar, é uma necessidade, vai estar na sua lista de prioridade. Então, eu acho que por mais que a gente esteja vivendo assim momentos que não tem como, né, não perceber o que tem acontecido no mundo, no país, em tudo, moradia é uma prioridade, você vai ter que morar em algum lugar. Então, esse ano eu tenho percebido que os nossos clientes já começaram o ano assim bem determinados e de mais a mais também, Massachusetts ele é um estado que quando a gente olha todos os dados de mercado, alguns estados no país, eles estão, como a gente fala, num platô. Os imóveis não estão movendo. Mas em Massachusetts nós temos escolas, hospitais maravilhosos, não falta emprego. Então o mercado, principalmente aqui, ele segue extremamente forte. Uau! Que bom, né? Crescimento. Estamos no lugar certo. Exatamente, que bom. A única coisa também é que eu percebo assim, algumas pessoas, às vezes eles pensam assim, vou esperar os juros cair, o mercado vai quebrar. Gente, você não pode esperar ter uma crise financeira para você ter oportunidade de investir. O momento certo de investir é quando você está preparado, organizado financeiramente para poder fazer esse investimento, certo? Então, assim, cronometrar o mercado é impossível, porque as variáveis são muitas. Sim. Muitas. Por exemplo, quando estourou o Covid, que tudo fechou, o que a gente pensou? O mercado ele vai travar. E foi um dos melhores anos em real estate, porque para incentivar a economia, o que o governo fez? Os juros foram lá embaixo. Então, todo mundo passou a ter um poder de compra considerável. Economizaram nos juros, mas pagaram a mais nos imóveis por causa de competitividade. Então, a realidade é que cronometrar o mercado, por exemplo, agora, às vezes alguns clientes decidem e está tudo bem, é o cliente que tem que decidir o que funciona melhor para ele e decide, não vou esperar mais um pouco. Às vezes está pré-aprovado, mas por insegurança, vou esperar mais um pouco até os juros cair. Só que com os juros abaixando,
o que vai acontecer? Mais clientes vão ter poder de compra, mais competitividade. E o que é o valor do produto? O valor de um produto é quantas pessoas estão determinadas a pagar. Então, quanto mais competitividade, quanto mais propostas nos imóveis, a tendência é o valor do imóvel subir. Agora, o que vale ressaltar? Os juros são fixos pela vida do financiamento. Então, por mais que os juros não estejam baixíssimos e, em realidade, comparando com 10, 15 anos atrás, não está tão alto, é comparando com a época de pandemia, né? Mas nós não, se Deus quiser, nunca mais vamos viver o que a gente passou ali, né? Sim. Então, um mercado saudável seriam juros na casa dos 4,5 até 5,5, é um mercado saudável. Só que a gente estava no 7, agora a gente está em 5,99. Depende do credit score do cliente, do histórico do cliente. Mas o que vale ressaltar? Se você está preparado, qualificado, a sua prestação cabe no seu bolso, é o momento de tomar a decisão. Porque se o juro subir, não te afeta, porque eles são fixos. Sim. Se o seu financiamento é de 30 anos, eles são fixos por 30 anos, então não te afeta. E se os juros cair, você tem a possibilidade de refinanciar. Por falar em juros, né? Falar em economia, em moeda, em real, em dólar, a gente sabe que tem muitos imigrantes que pensam que, às vezes, o melhor agora é investir no Brasil. O que você pensa sobre isso? Que conselho que você daria para pessoas que hoje pensam assim? Na verdade, Sueli, não é nem questão do que a Gisele pensa. São fatos. Sim. Nos últimos 10 anos, o setor imobiliário cresceu 57% aqui nos Estados Unidos. Então, não é sobre o que a Gisele pensa. Nós temos dados de mercado que comprovam isso. Então, o que acontece? Você está investindo em um país onde tem a moeda mais forte, onde o crescimento imobiliário ele é grande, né? O crescimento econômico ele é grande. Por mais que o país esteja passando por tudo que nós sabemos, não deixou de ser potência. Então, eu não posso dar palpite quanto ao investimento no Brasil, porque não é minha especialidade, mas eu posso te dizer com autoridade que nos últimos 10 anos houve um crescimento de 57% no setor imobiliário. Uau. Aí a decisão fica simples, onde você quer colocar o seu dinheiro. Sem contar que tem um detalhe que às vezes as pessoas não têm essa informação. Quando você financia um imóvel aqui, os juros que é pago, se você comprou ponto na hora de fazer o seu financiamento, que você pode comprar pontos para diminuir a sua taxa de juros na hora do financiamento, e os juros que é pago ali durante o ano, todo início de ano, você vai receber um documento que se chama 1098. Nesse documento, o que acontece? Os juros que você pagou para o banco, uma boa parte dele vai ser deduzido no seu imposto de renda. Então, vamos colocar assim, você tem que morar em algum lugar, certo? Hoje em dia, um apartamento, vamos fazer uma base, um apartamento de 2 quartos, você vai estar pagando $2.500 por mês de aluguel. São $30 mil por ano. $30 mil. E o aluguel, ele é 100% juros, tá? Se você ficou ali 5 anos, são $150 mil. Você ficou ali 10 anos, são $300 mil. No final desses 10 anos, o que você tem? Seus pertences pessoais. Nada além disso. Se tem algo bom que você fez. Você pagou o mortgage de alguém. Pagou feliz do landlord. Alguém está se beneficiando. Então, o que eu digo? Se você está ali 5, 10 anos pagando a sua prestação, zelando do seu imóvel, você vai ter valorização de mercado, vai ter valorização das melhorias. As chances são gigantescas, ao final de 10 anos, você quitar a sua dívida do banco e sair com provavelmente $300 mil de valorização. É por isso que o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, ele move muito. As meninas aí que limpam casa não vão me deixar mentir. É muito comum a gente perceber, eu achava um absurdo, o casal americano foi morar junto, ficou noivo, casou no apartamentinho de 1 quarto. Teve um filho no apartamentinho de 1 quarto. Aí quando vem o segundo filho, do nada eles vendem ou alugam e compram aquele casarão. Sabe por quê? Sim. Eles não estão trabalhando com o dinheiro que eles ganham mensalmente, com o salário deles. Foi a valorização daquele apartamento, onde eles ficaram naquele período, que permitiu eles entrarem numa propriedade muito maior, dando uma entrada muito maior e entrar de forma confortável. Eles colocaram um imóvel para trabalhar para eles. Então, real estate é uma questão de paciência. Você tem que ter paciência e visão de mercado. Nem sempre o seu primeiro imóvel vai ser a casa dos seus sonhos.
ou a sua casa para o resto da sua vida. Vou dar um exemplo simples porque é meu. Então, eu sei que é verdade. Quando nós entramos na nossa primeira casa, tem que o Thalita da Raiki, são maravilhosos, fizeram o financiamento do nosso primeiro imóvel. E assim, né, como os meus clientes hoje, a Thalita nos orientando e a gente ali naquele esforço, aperta daqui, aperta dali. E eu falava, daqui eu não saio nunca mais, é a minha casinha pro resto da vida. Só que quando deu 7 anos e pouco, a gente descobriu, caiu a ficha da quantidade de valorização que nós tínhamos naquele imóvel. Foi hora de quê? Fazer o que a gente chama de cash out, nós vendemos a casa e daquela casa nós fizemos mais 2, Uau. com a valorização dela. Então, é uma questão de paciência, informação, foco, organização financeira e visão de futuro. Então, assim, não é o que a Gisele acha, são fatos. Sim. São fatos. O mercado imobiliário aqui, ele cresce muito mais, ele te dá muito mais retorno do que um investimento lá no Brasil. Uau. É, importante saber disso. E às vezes a pessoa realmente não tem conhecimento disso tudo. E tá tudo bem ela não ter. Mas existem profissionais como você, né? Que tá ali para ajudar mesmo. Para mostrar toda a estratégia, né? Para te dar um planejamento. Dá esse direcionamento. No entanto, que lá no nosso office, nós investimos muito. Como eu falei, eu amo estudar. Nós fizemos, em janeiro, um Vision Board, que foi um business... Foi voltado para business. Esqueci o nome do nosso evento, gente. Mas foi recente, não foi? Com a Priscila Cremon? Em janeiro, nós fizemos na Febracis, inclusive. Todo ano nós fazemos esse projeto de Vision Board no nosso office. Esse ano nós fizemos essa parceria com a Febracis, porque eu queria muito, eu e a Priscila decidimos que nós queríamos devolver algo para a nossa comunidade. Sim. E realmente ajudar a criar aquela visão do seu business. Inclusive, nós tivemos uma contadora, tivemos uma coach, eu e a Priscila realmente dando insights de como abrir o seu negócio e como dar um upgrade, crescer o seu business. Nós tivemos, semana passada, um First Time Home Buyer, o webinar, que pôde ser feito de casa, em português. Na terça-feira, agora, nós temos outro em inglês. No dia 14 de março, nós temos o Fix and Flip Workshop. Por quê? Conhecimento, gente, é poder. Não tem como você fazer um investimento às escuras. Mas o meu primo fez, fulano fez, talvez até foi um investimento maravilhoso para ele. Você já se questionou se para você é a melhor decisão? Então, para você decidir se você está no caminho correto, você precisa das informações em mãos. Então, nós investimos muito em seminários. E deixa eu te falar, eu estava vendo aqui que vocês também trabalham com flip. Né? Sim. E qual a orientação você daria para quem quer iniciar? Para o iniciante? Informação e uma equipe de qualidade e pontual. Porque a questão do flip, como que funciona? A P&Co entra em qual sentido? Nós ajudamos a identificar o imóvel. Né? A partir da identificação do imóvel, eu acompanho, né, os nossos clientes para a gente conversar a respeito das melhorias que o imóvel precisa, mas também uma melhoria que vai ficar atraente para os clientes. Eu sou formada em decoração de interiores, mas além da questão da decoração, o que pesa muito, eu lido com compradores no dia a dia. Então, eu tenho consciência de quando uma família entra numa casa, o que ele espera, o que ele gostaria numa casa. Então, a gente conversa sobre tudo isso, né, com eles para ajudar a criar. Por exemplo, uma coisa bem simples. Nós, brasileiros, temos o hábito da shower, do chuveiro. Sim. Né? Não é a nossa cultura, o nosso hábito da banheira. Mas muitas famílias abrem mão de uma casa se ela não tiver uma banheira. Porque quem tem criança muito pequena... sobre isso, não é interessante? De tirar, mas as pessoas falam, não tira. Se você tem 2 banheiros, um pode ter banheira, o outro não. Então, assim, toda essa funcionalidade da casa, a decoração, porque você quer atingir um público mais amplo, você tem que lembrar que você não está fazendo a obra para você. Então, todos esses detalhes nós trabalhamos juntos. Onde que o profissional entra? Qual que é o orçamento da obra? Qual que é o tempo de obra? Né? Porque no Fix and Flip, o período que você está com o projeto, desde que você fechou até você vender ele ou refinanciar, o cliente ele vai estar pagando juros para o hard money, ele vai estar pagando IPTU e seguro. Então, quanto mais tempo você ficar ali, mais juros, IPTU e seguro você vai pagar. No entanto, que o hard money ele já é projetado para ser um financiamento de, no máximo, 1 ano. Então, por que essa precisão ela é importante?
nós vamos basear o valor de revenda de acordo com as reformas que serão feitas, porque eu tenho que calcular o imóvel já todo pronto e reformado. Agora, se você calculou um valor de obra e estourou esse valor de obra, vai afetar o seu lucro. Se você calculou ali 4 meses de obra, gastou 6, 7, vai afetar o seu lucro. Porque terminou a obra, a casa foi limpa, vai entrar a nossa empresa, eu faço toda a decoração do imóvel. Nós temos o nosso fotógrafo também in-house para fazer todo a parte de foto, vídeo. A nossa equipe de marketing vai preparar todo o material, brochure para a gente colocar a casa no mercado, fazer os open houses. Então, esse processo, assumindo que a gente tem uma oferta de imediato, e a meta é essa, vai mais 2 meses. Então, se você me entregou a casa com 5 meses, é provavelmente que vai mais 2 meses, que é o período de venda e transação. Então, é literalmente um trabalho em equipe. Porque o cliente vai basear o lucro dele de acordo com o valor que ele comprou o imóvel, o valor da obra e o tempo da obra. Se um desses fatores falharem, vai dar diferencial no resultado final. Então, assim, não é só entender de obra, não é só ter o dinheiro, é também ter uma equipe qualificada que entende do que está sendo feito para minimizar os riscos e ter uma precisão de resultados melhores. Mais assertivas. Mais assertivas. No entanto, que eu sempre trabalho de forma mais segura. Quando nós trabalhamos o valor da revenda, eu sempre passo para os meus clientes o pior resultado possível. Não que essa seja a nossa meta, mas você tem que trabalhar com o pior dos cenários, porque imprevistos ocorrem, atrasos ocorrem, e se aquele valor mínimo não for suficiente para você decidir a fazer aquele projeto, nós vamos procurar outro. Né? Graças a Deus, nossos resultados são excelentes, mas eu não vou inflar um valor para incentivar o profissional a pegar o projeto e aumentar os riscos deles. Com certeza. E se você não tivesse casa nenhuma? Que estratégia que seria usar? Olha, Suelen, como eu gosto de estudar. Já percebemos. Cheia de conhecimento, isso é ótimo. Seria o mesmo que a mesma atitude que nós tomamos quando nós compramos o nosso primeiro imóvel, que ainda não era da área. Então, nós procuramos o quê? Ajuda profissional. Muito comum nós nos preocuparmos com a parte financeira e tá tudo bem, né? É verde, mas não dá em árvore. Ela faz parte. Ela faz parte. Mas, a não ser que você tenha todos os recursos para comprar o seu imóvel no dinheiro, no cash, como a gente diz, vão ter outros fatores envolvidos. E mesmo que você tenha os fundos na sua conta, bonitinho, pronto para comprar o imóvel, se você tem esses recursos, nós vamos te aconselhar a fazer um investimento diversificado e crescer o seu portfólio e ter mais variáveis de ativos ao invés de colocar todos esses fundos em um imóvel. Mas o que você precisa para comprar uma casa? Você precisa ter comprovante de renda, né? E tem alguns tipos de financiamentos diferentes. Eu tenho um pouquinho de conhecimento a respeito, porque a gente trabalha lado a lado, mas eu sou real estate broker, não sou real estate mortgage broker, mas a gente sempre aprende junto com eles que as profissões andam juntas. Então, tem alguns planos diferenciados onde você pode fazer a comprovação de renda usando os 2 anos de imposto de renda. Tem os programas que são non-QMs, onde você pode usar a movimentação bancária, extrato bancário, mas você tem que comprovar a sua renda. Para convencer o banco de que eu estou apto a pagar o empréstimo que eu estou te pedindo, você tem que comprovar que tem a renda para fazer aquele pagamento. Então, nós precisamos de comprovação de renda, nós precisamos de histórico de trabalho. O banco ele quer ver pelo menos 2 anos de histórico de trabalho na mesma área. Você pode trocar de emprego, mas se você trocou de profissão, o banco vai questionar. Essa pessoa vai ficar nessa profissão a longo prazo? Ele procura estabilidade. Estabilidade. Então, 2 anos de comprovante de renda, 2 anos de histórico de trabalho, crédito. Às vezes o crédito não está onde poderia estar, então nós vamos trabalhar com o cliente nesse crédito. E você vai precisar dos fundos, né? O valor da entrada, os custos de fechamento. Então, às vezes, o cliente, ele só junta o dinheiro. Porque ele não tem as informações. É a única preocupação que ele tem. É a única preocupação, dinheiro e crédito. Porque se fala muito em crédito, né? Esses dias eu fui em um evento de uma loan officer e aí ela deu uma passada por novos programas que tem. No final das contas, eu entendi o seguinte, só não compra a casa quem não quer. Quem não quer. Porque não tem jeito, eu não tenho crédito. Tem programa para quem não tem crédito.
E se não tem crédito, nós vamos ajudar a construir. Eu tenho um mínimo de entrada. Tem programa para você, tem programa para todo mundo. Em Massachusetts, pode falar. Em Massachusetts, inclusive, tem alguns programas de assistência até mesmo para a entrada. O Mass Housing, para quem qualifica, todo o programa você tem que qualificar para ele. É por isso que nós falamos que se aconselhar com o vizinho, com o primo, com o amigo, nem sempre é o que vai te trazer o resultado. Porque o programa que funcionou para ele... E naquela época, nem sempre é o que vai funcionar para você. Então, assim, qual que é o segredo para sair do aluguel, dar esse primeiro passo de investimento? Buscar informação em fonte segura, com profissionais que realmente vão te orientar. Nós já tivemos clientes que levaram 3 anos para estar dentro do imóvel deles. Porque às vezes precisava levantar uma entrada maior. Por exemplo, os programas com IT Number normalmente são 15%, 20% de entrada. Ou às vezes é um cliente que está comprando com 3,5, 5, mas ele não tem os 2 anos de histórico de trabalho. Então a gente vai ter que esperar completar. Só que não tem como você se preparar para algo que você não sabe o que você precisa. Então, quer comprar o seu imóvel? Quer começar a investir no setor imobiliário? Entre em contato com a P&Co, porque nós vamos criar todo o planejamento. Nós vamos fazer um financial planning com os nossos clientes. Você tem um ecossistema, na verdade. Nós temos um ecossistema, sim. E aí, Gisele, fala pra gente assim, a sua empresa, então, ela criou esse ecossistema, correto? E reunindo todos os profissionais necessários do início ao fim da compra do imóvel. Qual assim, a mensagem que você daria? Então, é importante notar que é literalmente um trabalho em equipe. Da mesma forma que você pode sentar conosco, te passar todo o planejamento. Se você não criar o hábito financeiro saudável, se você não seguir o planejamento, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, nós temos uma rede de profissionais que desde loan officer, que são os profissionais que fazem financiamento imobiliário, advogados, pessoas que fazem reparo de crédito, contractors, inspetores, todos que falam a nossa língua, tá? E ainda nem tem essa desculpa. Inclusive advogado, né, Otário? Isso é muito legal. Vários advogados hoje na nossa comunidade que falam português. Então, assim, realmente tem como ter todas essas informações, inclusive no nosso idioma. E na P&Co, eu seleciono muito quem nós recomendamos, com quem nós alinhamos o nosso nome, porque se a ética, a honestidade, o profissionalismo não alinhar, não tem como eu recomendar. Sim. Então, é um ecossistema onde a mentalidade, a visão, as metas alinham, que é trazer o melhor resultado para o nosso cliente. Uma coisa que eu prestei atenção aqui com os nossos entrevistados é que a maioria dos brasileiros que estão com empresas abertas aqui, que querem levar qualquer tipo de informação, os que a gente passou por aqui, todos estão com essa visão. Sim, é necessário. Então, acho que isso é o diferencial da nossa comunidade brasileira, de não só querer o dinheiro assim, da compra, da venda da casa, mas levar algo maior para quem está fazendo a sua compra. O que acontece, pastora Érica, é que o dinheiro ele é a consequência do trabalho bem prestado. O profissional que ele só visa o lucro, ele não vai te prestar um serviço de qualidade. Ele só está preocupado em ter o retorno financeiro e pronto, fiz mais uma venda. A pessoa que trabalha com propósito é diferente. É diferente. Propósito como pessoa, propósito como profissional e propósito de empresa. Porque a minha percepção, a P&Co está aqui para ficar. É um legado que vai ser deixado, não só um legado financeiro, patrimônio, mas um legado de exemplo e forma de vida e de profissionalismo para os nossos filhos. Então, a forma que eu vou executar o meu business, como eu vou tratar os meus clientes, os resultados que eu vou trazer para eles, é que vai ditar se a P&Co veio para ficar ou se ela é temporária. Porque a empresa que só foca em lucro, ela é temporária. Por falar nisso, você fala que a missão da sua empresa é impactar gerações. Isso. Né? Me explica mais sobre essa missão. Achei ela muito profunda. É profunda. Por quê? Vamos colocar dessa forma, como imigrante, né? Nós chegamos aqui, não são todos, lógico, tem pessoas que já chegam formados, com visto de trabalho, emprego, né? Ou vieram para estudar, mas uma grande parte da nossa comunidade chegou aqui na raça. Sem falar inglês, né? Sem ter um amparo, longe da família.
sem ter documentação, né? Eu vou falar por mim, cheguei aqui, eu me sentia surda, cega e muda. Eu não sabia falar, eu não entendia o que falavam, eu não sabia onde ir. Então, qual que é o impacto grande que nós estamos deixando para a nossa geração futura? Ela vai além de um patrimônio financeiro. Né? Legado é o que nós deixamos para as pessoas, não nas pessoas. Então, assim, vou falar pela minha família. Eu imagino os meus filhos um dia contando para os nossos netos e para os netos dos netos que um dia o vovô veio da Bósnia, a mamãe, a vovó do Brasil. Que demais. E olha que base linda eles deixaram para nós. Um exemplo de trabalho, de honestidade, de fé em Deus, de foco, determinação. Porque não é só sobre comprar uma casa, é sobre os seus filhos olhar para você com admiração, falar, os meus pais chegaram aqui, nem o idioma falavam. Hoje o papai e a mamãe têm uma empresa. Já vejo a Gigi lá, hein? Aqui ficou trabalhando. Muitos chegaram só com a roupa do corpo mesmo. Né? Muitos só chegaram com a roupa do corpo. E olha que lindo. A nossa comunidade, gente, tem deixado um marco muito bonito aqui no nosso país, nesse país. Business abertos, famílias constituídas. Então, o impacto, ele vai além de simplesmente vender uma casa. É realmente um legado, é um orgulho. É a realização de muitos sonhos. É a realização de muitos sonhos. Porque, na grande maioria, nós chegamos aqui com data de expiração. Daqui tantos anos eu vou embora. E nisso está passando 5, 10, 15, 20, 30 anos, nós estamos constituindo família, abrindo empresas. E aí? Qual o exemplo que nós vamos dar para os nossos filhos? Nós só trabalhamos. Qual que é a base que nós criamos? Gente, um dia todo mundo vai ter que aposentar. Ninguém trabalha para sempre. Ninguém trabalha para sempre. Então, assim, quando eu digo que é impactar vidas, é mostrar para a nossa comunidade que o sonho americano, e eu acredito piamente nele, independente do que está acontecendo no país, porque na minha percepção, Deus não me colocou aqui em vão. Se o Senhor me colocou nesse país, Ele tem um propósito para a minha vida. E Deus nos deu vida e vida para ser vivida em abundância. Deus não te colocou aqui só para trabalhar de domingo a domingo e no fim de tudo olhar para trás e falar, só trabalhei. Não é para isso, não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu criei meus filhos, eu provi um lar, eu criei um patrimônio. Eu deixei um legado, um exemplo de trabalho honesto, digno, onde eu cresci fazendo o que tem que ser feito da maneira certa. E se isso não impactar a vida de uma pessoa, eu vou ficar muito surpresa. Então, nós vamos muito além de vender uma casa, porque eu acredito piamente que o sonho americano não é só para Gisele Paezetovic. Gisele, deixa um número de telefone aí, para aquela pessoa que às vezes quer saber informação, porque eu acho que a nossa comunidade, hoje em dia, acho que não está tão carente de informação, porque a gente tem, né, muitos meios de, né? Então, assim, a pessoa só fica mesmo sem informação quando ela não procura. Sim. Mas talvez vai ter alguém que está assistindo esse podcast e quer saber mais informação sobre como comprar sua primeira casa aqui nos Estados Unidos. Deixa o contato. Claro, com o maior prazer. Nossa empresa, nós temos vários corretores, uma empresa totalmente estruturada para melhor te servir. E é só você entrar em contato pelo 617-501-8512, 617-501-8512, e nós podemos agendar uma consultoria. E você tem alguma história impactante? Tenho. Então conta pra gente. Eu tenho várias, mas tem duas que ela é bem marcante. A primeira... A esposa assistiu um vídeo no Facebook, um vídeo educativo meu, e ela entrou em contato, pediu uma consultoria. Quando ela chegou lá, chegou com a esposa, e ele bem relutante, sabe? Nossa renda não é possível, eu já sei que o meu crédito não tá bom, meu aluguel é barato, porque eu moro lá há muitos anos. E aí, para surpresa dele, eu convidei um loan officer, né, para estar fazendo a parte financeira, eles qualificaram. Eles qualificaram muito bem, de imediato. Ele não achava que era possível. Só que ele estava tão relutante que ele falou assim comigo, eu vou para casa, eu preciso pensar, conversar com a minha esposa e eu te deixo saber. Porque ele estava confortável, o aluguel dele era barato, ele morava lá há muito tempo. 1 mês e meio, mais ou menos, depois ele me ligou. Ele ligou, nem foi a esposa, ele. Gisele, preciso de ajuda. Falei, tá tudo bem? Ele, tá, mas a minha casa foi vendida. E eles me deram 60 dias para desocupar. Uau! Falei, ok, então a gente tem que dar Deus, às vezes tem que dar um empurrão em alguns. Às vezes tem que ter um empurrãozinho.
temos que agir rápido, porque de oferta aceita até chave em mãos pode ir de 35 a 45 dias. Se você tem que mudar em 60 dias, lógico, né? Ninguém vai te colocar para fora, mas para evitar na rua, mas para evitar transtorno, vamos tentar trabalhar no timeline que nós temos, né? E ali a gente começou, uma casa atrás da outra, open house, showings, oferta e nada. E aí uma casa que eles gostaram muito. 3 dias de negociação e deu tudo certo. Uau. No dia do fechamento, ele, um homem assim muito sério, sabe? Ele falou, Gisele, com todo respeito, mas eu tenho um pedido. Falei, ok. Falei, já corremos, pegamos a chave, entregamos a chave. Brasileiro? Nós somos cabo-verdianos. E ele falou assim, eu posso te dar um abraço? Falei, claro, vem cá, dá um abraço. É esse o melhor recebimento. Ele desmontou em lágrimas. E eu falei, tá tudo bem, Gisele? Você sabe que eu nunca acreditei, né? Achar que é impossível, Nunca achou né? que era possível. E em 21 anos, através da minha esposa e do seu profissionalismo, hoje eu tenho um lar para dar para minha família. E eles não somente viraram proprietários, como ele também virou landlord. Porque eles compraram uma casa de 2 famílias, eles moram em uma e alugam a outra. Esse ano fazem 7 anos que eles estão na casa deles. Que bênção. É? Que história linda. Tem mais uma, se tiver tempo, que é bem parecida também. Estava morando no estúdio aqui em Cambridge há muitos anos. O prédio foi vendido, não pediram para sair, mas o aluguel quase que dobrou. Então, ele tinha uma data para dizer se ele ia continuar com o novo valor do aluguel ou se ele queria sair. E os recursos estavam bem limitados, porque ele não estava preparado, ele não estava preparando. Ele foi pego de surpresa, né? Aliás, não deveria ser surpresa, porque se o imóvel não é seu, pode acontecer a qualquer momento, né? Mas aí eu conectei ele com uma lenda da nossa confiança, ela conseguiu qualificar ele com somente 3% de entrada. Ele precisou sair mais ou menos 1 hora de Boston, porque o orçamento estava bem limitado. Eu consegui negociar um crédito para ele, onde nós embutimos os custos de fechamento no financiamento dele com o Seller Credit. Ele foi para esse apartamento, ficou lá 2 anos e meio. Com 2 anos e meio, ele já tinha valorização suficiente, decidiu vender e voltar para a cidade. Vendemos, fizemos venda casada, ele vendeu condicional à compra, comprou condicional à venda, fechamos nos 2 no mesmo dia, se mudou para próximo de Boston, só que ele não se adaptou mais próximo de Boston, porque ele acostumou com o sossego de morar afastado, sem trânsito. E aí, com 6 meses, ele me liga, Gi, o que dá para fazer? Falei, agora a gente pode deixar esse aí alugado e você pode comprar outro imóvel, né, com 5% de entrada. E ele comprou uma single family, deixou essa unidade próxima de Boston alugada e foi morar na single family a 45 minutos de Boston. Então, esse cliente, ele foi de um estúdio, onde ele morava muitos anos, para um período de 3 anos ter 2 imóveis, um de investimento e a casa dele, a single family. Para você ver o poder que tem o conhecimento e a organização financeira. Bom, Gisele, a gente ficaria horas e horas conversando aqui, porque além de muitas histórias boas, né? Tem também aqui muito conteúdo, muita informação. Vamos fazer outro podcast. Vamos fazer, dá pra fazer vários, inclusive. Mas eu tô com uma curiosidade imensa, que ela falou no começo assim, a melhor coisa é entregar a chave para brasileiro. Qual é a sensação de você ver, né? Gente, na realidade, como imobiliária, né, nós somos licenciados estadualmente, federalmente, nós atendemos a qualquer público. Mas por que a comunidade brasileira fala mais alto para mim? Eu sou brasileira, eu entendo que é ser imigrante, eu entendo que nós passamos para chegar até aqui. As nossas metas e sonhos, por mais que nós somos pessoas diferentes, cidades diferentes, estados diferentes, elas são muito parecidas. Todos nós chegamos aqui com o propósito de prover uma vida melhor, não só para a gente, como para a nossa família. Então, para mim, vai além de uma realização profissional. É realmente uma realização pessoal, porque a nossa comunidade tem potencial para crescer. Nós não viemos aqui só para trabalhar, nós viemos aqui para fazer a diferença nesse país. Fazer história. Obrigada, Gisele, por estar aqui junto com a gente. É um prazer. E a gente está aqui no finalzinho já, a Sueli vai dar um fechamento aqui para a gente, mas eu gostaria que você enviasse assim, uma mensagem para quem está pagando aluguel hoje, para que elas... O que você diria para essas pessoas? Gente, é fato de que se você está no aluguel, você está pagando
a prestação da casa de alguém. Se o que te prende é não saber por onde começar, por achar que para você não é possível, eu vou te dar um conselho. Olha no espelho e fala assim, por que não eu? Por que eu não mereceria ter essa conquista? Essa é uma conquista que ela serve e cabe a qualquer um, mas você tem que dar o primeiro passo. Tem uma frase do pastor Tiago que eu gosto muito, que ele disse que as suas escolhas de hoje vão impactar não só o seu futuro, mas o futuro das suas próximas gerações. Essa frase é do pastor Tiago Brunet. Seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões. Uau, então, o seu cenário de hoje não reflete o seu amanhã. As suas decisões de hoje é que vão dizer como o seu amanhã vai ser. Sim. Então, eu te convido a tomar a decisão, a pegar seu telefone, entrar em contato comigo, porque com planejamento, assessoria profissional, você não tem como alcançar um resultado diferente a não ser entrar dentro da sua casa. E a oportunidade, ela é para todos, sem exceção. Mas você precisa decidir dar esse passo. Sim. Por mais que nós temos o profissionalismo, as licenças, o conhecimento, a decisão de criar essa mudança para o seu amanhã, ela é simplesmente sua. Sim. Gisele, realmente muito impactante. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje e, claro, contribuindo, né, agregando na vida, né, da nossa comunidade brasileira. Espero que Deus te abençoe ainda mais, né, para que você possa continuar ajudando tantas pessoas. Obrigada, Carol. Obrigada, pastora Érica. Sueli, obrigada a todos. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Ô, Sueli, antes de você fechar, fala do nosso evento aí. Com certeza! E por favor, Gisele, você está convidada, toda a sua equipe também. No dia 21 de fevereiro, agora, no sábado, a gente vai ter um evento nosso. E desta vez a gente vai estar falando sobre empreendedorismo, tá? Então a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre bookkeeping, sobre educação financeira, tá? Eu, inclusive, vou estar lá para falar sobre bookkeeping. A pastora vai falar também sobre propósito, posicionamento, né? Dentro da nossa fé. Então, você está convidado no dia 21 de fevereiro, às 4 horas da tarde, na cidade de Somerville. É isso aí. Olha quanta oportunidade, hein? Sim. É só decidir. As oportunidades estão aí. Verdade. E se você quiser assistir algum dos outros, né, podcasts do Café com as Amigas, é só acessar www.braziliantimes.com/tv. Tá? Ou se você quiser, você pode também baixar o aplicativo no seu celular ou na sua Smart TV. Nós estamos em diversos canais junto com o Brazilian Times. Muito obrigada e até a próxima!